E aí, gente, vamos começar mais uma aulinha de aprendizagem de máquina. A gente está falando sobre classificação e eu prometi que a gente ia falar sobre mais um algoritmo aí, agora para induzir um modelo de classificação de fato. E eu vou falar hoje sobre árvores de decisão. Mas antes, eu quero voltar a falar de pré-processamento. Essa aula vai ser um pouquinho mais longa, que nem algumas eu fiquei falando que ia ser aula de 20 minutos, mas às vezes eu estou juntando tópicos, fazendo aulas de 40 minutos, e aí pausa no meio, vai tomar um café e volta, tá tudo certo. Mas é interessante porque, novamente, isso aqui é um curso que está sendo dado, então eu vou fazer alguns callbacks, né? Eu vou voltar para algumas aulas anteriores e ligar com o que eu estou falando agora. E esse é um caso hoje, então eu vou voltar a falar sobre pré-processamento, que eu já falei algumas aulas para trás, se eu não me engano, na aula 2, e eu vou falar um pouquinho melhor de uma coisa específica sobre pré-processamento. Vou lembrar mais ou menos o que é pré-processamento, falando um pouquinho de um tópico e depois eu vou para um segundo que vai me levar à aula de hoje. Parece confuso, mas fica aí que você vai entender. Primeiro eu vou falar sobre tratar ruídos. Eu vou ler isso que está lá naquele nosso bom e velho livro, texto, que é o livro da Cati, da Lorena, do João Gama e do André. Eles dizem o seguinte: conjuntos de dados podem apresentar dificuldades relacionadas à qualidade dos dados. Beleza, a gente sabe disso e é para isso que a gente falou, vamos fazer pré-processamento em todos os dados e tudo mais. Dados inconsistentes, redundantes ou com valores ausentes são de fácil detecção. Vocês podem pensar um pouquinho como é que a gente faz cada uma dessas coisas aí. A principal dificuldade está na detecção de dados ruidosos. Eu vou dar exemplos visuais do que a gente pode considerar dados que são ruidosos. Os dois exemplos que a gente vai mostrar são baseados nessa premissa que está aqui. Se você tem um exemplo e ele for completamente diferente de todos os exemplos da sua classe, eu posso falar que ele é um ruído, também posso falar que ele é um outlier. A gente vai considerar que outlier está contido em ruído. E também tem um caso, se o seu exemplo for mais próximo de exemplos de outra classe, ele também pode ser considerado um ruído. E eu falo para você pensar em casa, como usar o que vimos em aulas anteriores, e eu ainda vou dar o spoiler, pense no KNN, para detectar e então remover, se for o caso, ruídos nesses dados que a gente tem em mão. Então aqui estão os dois exemplos, essa é a primeira premissa. Eu tenho esse exemplinho aqui da classe azul, que está longe de todo mundo. Mesmo se ele fosse da classe vermelha, não importa. Isso aqui poderia ser não supervisionado, não ter rótulo em ninguém. Daria para saber que esse cara aqui não está muito certo, né? Ele não se parece com nada do que está aqui, não se parece nada com o que está aqui. E esse caso aqui é o mais comum de se falar ruído. Eu tenho uma região bem definida para essa classe azul, eu tenho uma fronteirinha que é talvez um pouquinho difícil para alguns algoritmos, mas está bem separado aqui o azul do vermelho. Com exceção de que eu tenho um pontinho azul aqui, ó. Ele provavelmente era da classe vermelha, foi rotulado errado, alguma coisa assim. Como a gente não sabe, geralmente o que a gente faz, se a gente tem dados o suficiente, é remover. Agora vamos mover para uma outra coisa, que é a seleção de atributos. Eu começo com a seguinte pergunta. Quando você olha um conjunto de dados que nem esse, e aqui vale um disclaimer, todas essas imagens cinzas que estão aqui nessa aula de hoje vêm lá do livro Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina, que é o livro texto da disciplina. Esse conjunto de dados aqui tem um monte de atributo aí, e é claro que a gente está pensando num problema de classificação binária sobre o diagnóstico de uma determinada doença. Então, esse paciente estava doente, saudável e assim por diante. Então, esse aqui é o nosso atributo-alvo. Ele é relevante? Claro que é. E agora, os demais atributos. Bom, a gente já viu alguns exemplos com ID, né? Esse ID é que eu posso remover, porque ele não está me dizendo nada sobre a doença, é só a ordem que o paciente chegou no hospital ali ou na clínica para fazer o exame. Isso aqui cai fora. Outras coisas, eu posso remover com toda certeza? Não. O nome da pessoa, será que o nome tem a ver com a doença? Se essa pessoa, ao invés de chamar João, chamasse Ricardo, ia mudar o fato dela ter pego a doença ou não? Provavelmente não, né? Então isso aqui a gente poderia remover também. A partir disso, já começa a ficar um pouquinho mais difícil de eu ter certeza do que eu estou falando. Por exemplo, a idade. Depende. Se é uma doença que é mais fácil pegar em pessoas de maior idade, então é importante ter a idade aqui. Ah, sexo, masculino ou feminino. Também tem doenças que incidem mais de um lado do que do outro. Peso, comorbidade, não sei, pode ter se manifestado doença ou não, e assim por diante. Tá? O estado aqui depende, né?
Pode aumentar a probabilidade. Se está tendo bastante dessa doença no estado de São Paulo e a pessoa for do estado de São Paulo, isso vai aumentar a probabilidade dela estar doente. E coisas do tipo. Qual que é o problema de eu fazer essa análise muito manual? O problema é que aí eu parei de olhar para o dado, né? O dado não necessariamente está me ajudando em muita coisa. O que a gente vai fazer é tentar, assim como o aprendizado de máquina acha conhecimento a partir dos dados, né? Como a gente viu ali nas primeiras aulas, a gente vai tentar também a partir dos dados fazer alguma coisa que vai me dizer que atributos que são importantes ou não. Essa tarefa é chamada de seleção de atributos. Ela é importante por vários motivos, alguns deles estão aqui. O primeiro, a maldição da dimensionalidade. Eu cheguei a discutir isso lá no começo, quando estava falando, por exemplo, sobre calcular a distância. Quando eu estou calculando uma distância, eu tenho muitos atributos, o peso de cada um desses atributos é muito reduzido. E aí, se eu tiver um monte de atributo que não tem relevância nenhuma, eu poderia remover eles, e aí o atributo que realmente tem relevância, ele pode valer um pouquinho mais ali na minha distância. Isso é uma das bases do pensamento para maldição da dimensionalidade, não é tudo, beleza? Material complementar. Outra coisa é eficiência de tempo e espaço. Existem muitos algoritmos de aprendizado de máquina que são meio custosos, então é bom a gente remover alguns atributos se eles não estão ajudando, pensando isso em custo computacional mesmo. Além disso, tem alguns dados que podem ser irrelevantes, redundantes, ou eles estarem causando muito ruído ali nos meus dados. Então, simplesmente remover eles pode ajudar no meu aprendizado. Existem pelo menos 3 alternativas bem diferentes aí de categorias de algoritmos para seleção de atributos. A gente vai falar delas uma por uma. A gente vai começar pelas técnicas de wrapper. Wrapper, que é embrulhador, tem esse nome porque ele está embrulhando a seleção de atributos com um algoritmo de aprendizado. Então vamos supor o seguinte: se eu decido que eu vou usar um KNN para fazer o meu aprendizado, então eu também vou usar o KNN aqui na fase de seleção de atributos. Só que aí usando algumas técnicas para encontrar um subconjunto desses atributos que vai me prover o melhor desempenho, nesse caso de classificação, usando o KNN. Só ficam as perguntas, né? Como que você avalia o desempenho e como você faz para encontrar esse subconjunto? Avaliar o desempenho a gente já viu nas aulas anteriores. A gente faz ali uma partiçãozinha dos dados e mede, por exemplo, a acurácia. Agora eu vou falar como que a gente faz para encontrar esse subconjunto de atributos. A gente começa com estratégias de ranking. A gente pode ranquear os meus atributos por relevância deles, no caso aqui para classificação, de várias maneiras. Por exemplo, eu posso ver se tem 2 atributos ali que são muito similares, que tem uma correlação muito alta, colocar um cara lá para o começo e outro cara lá para o final. Então, você fazendo isso, colocando cada um numa ponta, você ranqueia eles diferente e você força com que você não selecione o cara que você colocou na ponta ali dos ruins. Tem várias outras coisas, tá? Você pode considerar a classe ou não. Por exemplo, você pode utilizar, você pega um atributo e faz uma classificação com NN ali, vê quanto que dá essa acurácia. E você faz isso para cada um dos atributos. E vê o que deu a melhor acurácia, coloca com o mais relevante. O segundo melhor acurácia, o segundo mais relevante e assim por diante. Tem várias e várias técnicas aí. Algumas delas são paramétricas, outras são não paramétricas, ou seja, paramétrica ela assume uma determinada distribuição dos seus dados, a não paramétrica não assume nada. Distribuição dos dados, se é uma normal, geralmente a gente assume, se a gente assume alguma distribuição é anormal, pode ser uniforme e assim por diante, tá? Volta lá para a aula de probabilidade um pouquinho. Uma vez que a gente definiu um ranking, a gente precisa de uma estratégia de definição desses subconjuntos. E a gente encara esse problema como um problema de busca. Sim, de busca, igual na aula de inteligência artificial. Aqui estão algumas ideias. A gente pode começar falando o meu conjunto final de atributo tem todos esses atributos aqui. E aí eu vou removendo um a um. Então eu pego aquele cara de menor relevância e removo. Aí eu pego o segundo de menor relevância e removo. Já falo o que eu faço com isso. Porque eu também quero dizer que tem um contrário. Essa que eu falei agora é a estratégia backward. Mas eu posso fazer a forward, que eu começo dizendo que não tem atributo nenhum, então meu conjunto é vazio. Eu adiciono um atributo com maior relevância, depois eu adiciono o segundo, depois eu adiciono o terceiro, adiciono o quarto e assim por diante. Cada atributo que eu adicionei ou removi, dependendo da técnica que eu estou usando, eu verifico se o desempenho do meu classificador melhorou ou não. Por exemplo, no caso de classificação, eu posso usar acurácia. Estou fazendo o forward. Então eu começo com um atributo e vejo a acurácia que eu tive com aquele atributo.
adiciono um segundo e eu meço a acurácia. Se melhorou, da próxima vez eu vou fazer com esse subconjunto de 2 atributos e colocar um terceiro. Se piorou, eu vou manter só o primeiro, vou descartar o segundo e vou colocar o terceiro, tendo um novo conjunto de 2 atributos e faço ali de novo a classificação, vejo a acurácia e assim por diante. Existem outras maneiras, tem busca bidirecional, que eu posso adicionar ou remover, existe estocástica aí que tem aleatoriedade envolvida, não vem tanto ao caso aqui. O mais comum de se fazer em wrapper é mesmo uma dessas buscas aí, backward ou forward, para frente ou para trás. Apesar dos algoritmos de wrapper serem bastante utilizados, eles têm algumas desvantagens. Bom, essa dependência de um algoritmo de aprendizado pode reforçar o viés daquele algoritmo. A gente já discutiu aí o que é essa coisa do viés. Outra coisa, eu preciso executar esse algoritmo várias e várias vezes. Cada vez que eu adiciono ou removo um atributo, eu rodo de novo ali o meu algoritmo. Então eu tenho um alto custo computacional. Garantir o conjunto ótimo é exponencial, né? Eu tenho que fazer uma busca completa. É inviável. Então eu acabo não fazendo de fato uma busca completa para garantir que o meu conjunto de atributos é o ótimo, ou seja, o melhor de todos, é o melhor que eu conseguiria fazer. Essa busca então é aproximada, eu posso cometer alguns erros. Uma alternativa é a utilização de filtros, especialmente pela questão do custo computacional. Esses algoritmos de filtro eles já não levam mais em conta o algoritmo de aprendizado, tá? Eles podem usar todas aquelas coisas que eu falei de ranking, só que em vez de ficar fazendo essa busca usando um algoritmo de aprendizado na ponta da busca, eu simplesmente posso falar, por exemplo, eu quero 8 atributos. E aí eu pego os 8 atributos mais relevantes e parto daí para frente. Okay? Ou eu posso colocar, se eu estiver fazendo alguma coisa de correlação, eu posso filtrar aqueles atributos que são muito correlacionados, eu filtro um deles e assim por diante. Então esses métodos de filtro são simplesmente métodos que eu tenho alguma medida de relevância para cada atributo e eu tiro um tanto lá. E aí o jeito que eu escolho quem vai sair muda de um algoritmo para o outro. Finalmente a gente tem a seleção de atributos embutida. Nesse caso, o próprio algoritmo de aprendizado vai fazer a seleção para você. Então faz parte da construção do meu modelo de classificação, nesse caso, escolher atributos que são relevantes. Esse é o caso especialmente das árvores de decisão, que é o assunto dessa aula. Então nesse momento eu falo, isso aqui vai um pouco longe, faço uma pausa. E agora volte. Vamos ao assunto principal. Vou falar sobre árvores de decisão, especialmente conceitos sobre os algoritmos para induzi-las. Não vou fazer nenhuma implementação, não vou falar especificamente de nenhum algoritmo, mas eu vou falar do que é necessário para a gente entender como se constrói isso. Primeira coisa, o que é uma árvore de decisão? Esse nome árvore vem do mesmo lugar que vem aquela árvore que a gente aprende quando a gente aprende estrutura de dados, quando a gente estuda estruturas de dados. Não vou entrar em detalhe aqui, mas é facinho vocês acharem por isso. Tá? Geralmente, diga-se de passagem, a gente trabalha com árvores binárias. Alguns algoritmos fazem árvores n-áreas. Se você não sabe exatamente o que eu estou falando, fica tranquilo, é porque você provavelmente não está vindo da computação. Isso é o de menos. Fica mais fácil eu explicar o conceito do jeito que está aqui. Isso é uma árvore de decisão que eu adoro, dizem que é a árvore de decisão da engenharia. Você tem aqui um nó, que é uma pergunta que vai fazer eu tomar um caminho diferente aqui nessa estrutura, tá? É uma estruturinha hierárquica. E aqui eu pergunto, a coisa para que eu estou olhando se mexe? E aí eu tenho que responder, sim, ela está se mexendo. E aí eu viria para esse outro nó. Isso aqui é a raiz da árvore. Esse outro nó aqui também é uma raiz, mas é uma raiz dessa subárvore aqui, que começa daqui para baixo. Aí aqui eu pergunto, ó, beleza, aqui eu já considero, ele estava se movendo. Ele deveria se mover? Se não deveria, taca um gray tape ali e está resolvido. Então percebe? Eu faço essas perguntas nesses nós decisivos para eu decidir então para qual caminho que eu vou. Então se ele se move, sim, deveria estar se movendo, sim, beleza, não tem problema. Se ele se move não e deveria estar se movendo, WD-40 é a solução. É isso que é uma árvore de decisão.
Essa piadoca sem graça aqui, que os engenheiros não gostam muito, principalmente os engenheiros mecânicos, é muito boa porque dá para visualizar, a gente percebe que a gente consegue visualizar a decisão que foi feita. Tudo bem? Isso é importante, guarda isso. Quando a gente fala de árvore de decisão e indução de árvore de decisão, a gente fala um monte sobre algoritmos, que é outra disciplina, outra área de conhecimento que eu gosto bastante. Então, resgata aí os seus conhecimentos ali de projeto e análise de algoritmos e outras disciplinas que vieram antes disso. Os algoritmos que induzem as árvores de decisão, eles são algoritmos de divisão e conquista. E eles resolvem o problema de decisão. Então também tem aquela parte mais de algoritmos da disciplina de inteligência artificial. Então, problemas de decisão, a gente sabe o que é. Uma estratégia de divisão e conquista, a gente sabe o que é. Tá? A gente dá um Sky aqui que está vindo no curso até chegar nessa disciplina aqui. Bom, a ideia é dividir o espaço recursivamente para se chegar a um problema mais fácil, que é um subespaço mais simples do que aquele espaço de onde ele veio. É basicamente a ideia da divisão e conquista. Tá? Então, lembrando, né, uma árvore, a gente vai usar aquela definição de algoritmos, que é um grafo acíclico direcionado. A gente vai falar de modelos que induzem árvores binárias. Existem alguns algoritmos que induzem modelos que são árvores n-áreas, tá? Que tem mais do que 2 ramos. O que eu falei anteriormente era uma árvore binária, as respostas eram sim ou não. Só para dar nome às coisas aqui, todos os nós raiz eu vou chamar de nós de divisão. E aí também tem os nós folha. Nós folha são aquele que não tem mais ninguém abaixo deles. Esses nós folha, eles vão me dar qual que é a decisão final da classe que eu vou atribuir a um novo exemplo. A gente já chega lá. Os nós de divisão, eles têm testes condicionais. Tá? Um exemplo é a idade da pessoa é maior que 18? Se sim, vai para um lado, se não vai para o outro. Existem algumas versões que conseguem fazer decisões que não são só de maior ou menor. Então, por exemplo, a profissão é estudante ou professor? Vai para um lado da árvore. Se for qualquer outra profissão, vai para o outro lado da árvore. Existem algumas também que conseguem colocar funções ali na decisão. Então eu coloquei esse exemplo, 0,3 mais 0,2 vezes o valor do atributo x1 mais, isso é menor que zero. E aí se sim vai para um lado, se não vai para o outro. A gente vai ficar aqui no simples, tá? Bom, a ideia está aqui. Pensa então que eu tenho um conjunto de dados que tenha 2 atributos. Esses atributos eles estão representados aqui, x2 e aqui x1, certo? Não tem os pontos aqui, porque a gente já vai chegar nisso. Eu quero primeiro mostrar como é que as árvores de decisão dividem o meu espaço. Tá? Então eu induzi essa árvore de decisão aqui. Não sei se está dando para enxergar fácil aí. Se a resolução estiver boa, eu acho que sim. Isso aqui é x1 é menor do que a 1. Quer dizer, o valor do meu primeiro atributo ele é menor do que uma constante aqui que eu determinei na hora de montar essa árvore? Se sim, eu vou aqui para a esquerda, se não, eu vou para a direita. Como é que eu enxergo essa divisão aqui na árvore? É aqui, ó, o x1 e esse aqui é o a1, certo? É aquela constante que eu falei, é um valor para o meu atributo x1. Faz uma risca aqui, ó. Todo mundo que está para a esquerda significa que o x1, né, qualquer valor de x1 que cair para a esquerda, sim, é menor do que a 1. Então eu vou cair para esse ramo da árvore aqui. Senão eu vou cair para a direita. Tá? Então vamos supor que eu caí para a direita. Aqui eu tenho uma outra decisão. x2 é menor do que a 2? Bom, x2 está aqui e a 2 está aqui. Ó. Então existe uma linha aqui, certo? De divisão do espaço. Mas é só aqui, a partir dessa linha que já existia no A. Uma vez que eu fiz essa divisão do primeiro nó, eu estou olhando só para esse subespaço que é daqui para a minha direita. Essa nova decisão x2 menor que a 2 é essa daqui. Se o x2 for menor do que a 2, então é aqui esse espacinho aqui de baixo, que é o C5. Se não, é o C4. Tudo bem? Nesses quadradinhos ou retângulos que tem aqui, que vocês já entenderam como é que eu enxergo eles, cada um deles eu tenho uma classe associada. Por exemplo, nesse C5 eu posso ter vários pontos aqui, vários exemplos da classe 2. Alguns exemplos da classe 1, nenhum exemplo da classe 0, se eu tiver num cenário com 3 classes, por exemplo. Como a maioria dos exemplos que estão aqui nesse quadrado são da classe 2, quando eu tenho um novo exemplo para o qual eu não sei o rótulo, eu passo ele na árvore, chego aqui, né, se for o caso, eu chego aqui no C5,
eu falo, esse C5 representa um espaço da classe 2. Então, o meu novo exemplo, ao qual eu não sabia o rótulo, eu falo que ele vai ser da classe 2. É simples assim. Vamos ver um exemplo com pontos aí, classes, para ficar um pouquinho mais claro, caso a gente ainda não tenha entendido bem. Então esse é o meu espaço imaginário aí, para um dataset que tem dois atributos. Então aqui está o atributo 2, aqui está o atributo 1. Agora eu coloquei valores nos eixos. Tá? Então cada ponto aqui é um exemplo da classe azul nesse caso, um exemplo da classe vermelha nesse caso. Uma coisa que a minha árvore de decisão pode fazer é colocar como primeiro nó de decisão isso aqui. O atributo 1 é maior do que 12,5. Se for maior do que 12,5, eu digo, ele é da classe azul. Então todo mundo que está para essa direita aí é da classe azul. Está muito bom já o meu classificador? Bom, eu não tenho uma decisão muito bem clara aqui para a esquerda, né? Porque se o atributo 1 for maior que 12,5, check. Todo mundo ali é azul, então vou falar que o meu novo exemplo é azul também. E agora para a esquerda? Bom, eu posso continuar fazendo essa divisão. Se cair para a esquerda, eu coloco um novo nó de decisão ali, e que nesse caso aqui, atributo 2 maior do que 11. Se sim, eu falo que ele é da classe azul, porque ele vai cair nesse quadrante aqui, ó. Se não, eu falo que ele é da classe vermelha, porque ele vai cair nessa regiãozinha aqui. Faz bastante sentido isso? Então aqui está minha árvore de decisão montada a partir do exemplo que eu falei anteriormente. Peguem alguns exemplos aí, pensa onde cairia o ponto, ali naquele meu gráfico que chama scatterplot, diga-se de passagem, e verifica também na árvore de decisão o que é que vai acontecer com esse ponto aí, qual é o caminho que ele vai tomar, desde o nó raiz aqui da minha árvore, né, na verdade a entrada desse nó raiz, até algum nó folha, que são esses nós onde eu tenho decisão por classe. Então é isso, né? Uma árvore de decisão é essa coisa recursiva em que eu vou descendo e descendo na minha árvore até eu tomar uma decisão de fato. A pergunta é, para aquele problema anterior, para aquele scatterplot com pontinhos azuis e vermelhos, aquela árvore que eu desenhei, ela é a única árvore de decisão possível? A resposta é não. Esse silêncio dramático na aula presencial é muito mais legal do que aqui em vídeo, porque aí você vê a cara das pessoas e você força alguém a responder, é maravilhoso. A resposta é não. Eu poderia fazer algumas outras árvores, já vou mostrar. Mas a outra pergunta que está aqui é, ela é ótima? Quer dizer, daria para fazer melhor do que aquilo? Não, nesse caso não daria. Daria para fazer várias outras, na verdade infinitas outras árvores de decisão. Muitas delas eu cairia no mesmo ponto que esse aí, que é que para o que eu conheço do meu universo, que é o meu conjunto de treinamento, eu não tenho como acertar mais do que isso fazendo as divisões, aquelas divisõezinhas retas no espaço, que é o que minha árvore de decisão permite. Quando eu não fiz nenhuma decisão ainda, eu coloquei no exemplo que eu colocaria o primeiro nó como atributo 1 é maior que 12,5. Era aquela risca que estava aqui, certo? Mas eu teria uma outra opção para fazer uma primeira divisão, que era o atributo 2 ser maior do que 11, que seria eu colocar uma risca aqui, todo mundo está para cima, é azul. Qual das duas é melhor? Depende de como você calcula isso. Para mim, olhando pela lógica, etc., me parece que o atributo 2 maior que 11 é uma divisão melhor. Por quê? Vamos lá. Se eu dividir aqui, todo mundo que está para a direita é azul, beleza. Eu tenho uma região aqui puríssima. Eu vou falar sobre pureza daqui a pouco. Já a região aqui da esquerda tem talvez a mesma quantidade de pontos azuis e pontos vermelhos. Então foi uma divisão boa para um lado e uma divisão que não foi muito boa para o outro lado não. Beleza? Agora se eu faço essa divisão aqui, ó, o que vai acontecer é que eu vou ter um monte de exemplo azul em cima e tá purinho, quer dizer, todo mundo que está nessa região é da mesma classe. E embaixo não está 100% puro, mas eu tenho poucos exemplos. Eu vou ter 4 exemplos da classe azul e o resto da classe vermelha. Eu não sei se esse aqui cai em cima ou embaixo. Tudo bem? Mas a divisão para o lado que não está 100% puro me parece melhor se o carinha ali escolher o botão da direita. Aqui vai um algoritmo, um pseudo-algoritmo. Vou deixar na tela um pouquinho, pausa e olha. Mas ele é muito fácil, tá? É um algoritmo recursivo. Lembrando que um algoritmo recursivo precisa ter
uma parada, certo? Um critério de parada. A gente vai discutir isso aqui já já, tá? Se eu atingir o critério de parada, eu volto, tá? Eu faço aquele retorno, que é um nó folha rotulado com a constante que minimiza a função em perda. Isso aqui é um pouquinho complicado, mas vamos só falar o seguinte, que maximiza a acurácia aqui pode ser. É que poderia ser qualquer outra medida aí, tá bom? Não a acurácia, não que maximize a acurácia, por exemplo. Mas a gente vai discutir isso já já. Caso eu não chegue aqui no meu critério de parada, então o que eu faço é, eu escolho um atributo que maximiza o critério de divisão. Eu já estava falando sobre pureza, né? Tudo bem, a gente vai falar isso mais formalmente. E aí, para cada partição dos exemplos, baseado nos valores do atributo escolhido, eu gero uma nova árvore, então eu chamo recursivamente. Ah, é um pouquinho confuso, né? Mas então, vamos falar mais formalmente de um pouquinho de cada uma dessas coisas aí. Um problema que existe em relação a construir uma árvore de decisão, ou a induzir esse modelo, é que encontrar a árvore de decisão garantidamente ótima é um problema NP completo. Ou seja, é inviável, certo? Principalmente quando a gente começa a crescer o número de atributos. Geralmente a gente não tem 2, 3 atributos, a gente tem mais do que isso. Tipicamente, a gente faz isso por heurística e a gente faz ali para divisão, para aquela escolha da divisão, o critério de divisão, uma busca heurística. A gente faz uma decisão baseada em heurística, que a gente olha apenas um passo à frente. Ou seja, o resumo desse slide é: eu tenho um problema que é NP completo e a gente aborda ele com uma aproximação baseada em decisões gulosas. Existem várias maneiras de fazer essa divisão dos meus nós. Todas elas têm alguma coisa em comum. Por exemplo, todas elas pensam que a gente tem que dividir, que se a gente dividir igualmente as classes, a gente tem utilidade mínima. Como assim? Imagina então naquela divisão que eu fiz lá em cima, que eu tenha, que eu fiz lá em cima, eu falo lá em cima, mas fiz alguns minutos atrás aí, né? Imagina que eu tenho 50 exemplos da classe azul e 50 exemplos da classe vermelha. Se eu passar uma divisão que de um lado eu vou ficar com 20 exemplos da classe azul, 20 da vermelha, e do outro 30 exemplos da azul, 30 da vermelha, eu tenho o mesmo balanceamento aí, né? Eu tinha 50% e 50% de cada classe, depois que eu dividi em todas as partições que eu criei, estou 50% e 50% entre azul e vermelha. Isso tem utilidade mínima para mim. Para mim, eu vou ter utilidade máxima quando eu dividir perfeitamente as classes. Eu passei um limiar ali, de um lado só tem classe A e do outro lado só tem classe B. Isso é utilidade máxima para eu construir aí a minha decisão. O ponto é, como que eu faço para ponderar, né, os extremos e o meio entre as duas coisas? Existe uma infinidade de funções para isso. E a função que eu decidi muda inclusive o algoritmo que eu estou usando, certo? Então, duas árvores de decisão que são bastante famosas, na verdade, dois algoritmos para induzir árvores de decisão que são bastante famosos, é o CART, ele usa índice Gini, e o C4.5 usa ganho de informação, que é baseado em entropia. Vou falar disso já já. Essas medidas, de uma forma geral, elas são diferença da distribuição de classes entre os nós pai e seus filhos, né? Ou seja, quanto que eu consegui melhorar a minha divisão entre as duas classes de um pai para o filho. E um exemplo de eu medir isso é usando a entropia. Na verdade, é o ganho de informação, mas a entropia vem um passo antes aí. A entropia é isso, tá? Ele mede o nível de bagunça das classes aí, ou seja, o nível de impureza. Então, a entropia para um determinado conjunto S, e aí eu chamo a atenção aqui, é o seguinte: no começo, lá naquele meu primeiro nó de decisão, esse conjunto S é meu conjunto de dados inteiro. Quando eu vou chamando recursivamente a construção da árvore, eu vou dividindo aquele conjunto, lembra? Então, esse conjunto S pode ser um subconjunto do meu primeiro conjunto de dados. A entropia para cada um desses conjuntos vai ser a somatória de menos PI log 2 de PI para cada classe. Vamos por partes. PI, então eu estou olhando para a iésima classe, se eu tenho um problema de 5 classes, esse somatório aqui vai ter 5 iterações, né? Vai ter 5 somas de um treco desse tipo. O PI é a proporção de exemplos da iésima classe naquele subconjunto ou conjunto S. Então vamos supor de novo aí, eu tenho duas classes, tá? Para ficar um pouco mais fácil. E aí eu tenho 100 exemplos. Desses 100 exemplos, 90 são da classe A e 10 são da classe B. Então, PI para a classe A vai ser 0,9 e PI para a classe B vai ser 0,1. Aí eu peço para vocês fazerem o seguinte exercício. Pensa
em casos em que eu tenho diferentes distribuições, 10%, 90%, faz primeiro para binária que é mais fácil, 50% e 50%, e assim por diante, e ver qual que é o valor que dá essa entropia aí. E aqui está um spoiler, tá? Para o que você vai conseguir enxergar com as suas contas. Essa entropia é máxima, lembra, a entropia é o nível de bagunça aí. Quando a proporção de todas as classes é igualzinha. Então é isso que está escrito aqui, certo? O PI é igual ao PJ para todo I diferente de J. Então, se eu tiver 3 classes, vai ser 33% para cada um. Se eu tivesse 4 classes, vai ser 25% para cada um. Isso vai me dar a entropia máxima. A entropia é zero quando existe alguma classe tal que a proporção para essa classe é 1, ou seja, para todas as outras é zero. E aí eu tenho que assumir que 0 log 0 é igual a zero. Tudo bem? Porque não existe esse número log de zero aí. Agora a pergunta é, como que eu uso a entropia para decidir por um nó de decisão? Bom, eu tinha falado anteriormente lá que eu queria uma utilidade que é ao contrário disso que está escrito aí, certo? A minha utilidade ali para montar a minha heurística, eu queria que isso aqui fosse mínima e isso aqui fosse máxima. Mas tudo bem, a gente dá uma modificada aí e a gente já vai falar como, tá? Essa modificada é baseada nessa ideia que está aqui. Então, quando eu tenho aí dois atributos, desculpa, duas classes, né, uma classe binária, e a proporção entre as duas classes aqui está, por exemplo, 0,8 para uma, 0,2 para outra, a entropia vai dar esse valor aqui, ó, 0,7 alguma coisa. Faz a conta em casa, né? Mas nas pontas aqui, quando todo mundo é de uma classe, ou todo mundo é da classe negativa, por exemplo, aí eu chego em zero. Tudo bem? Essa é a ideia. Para fixar melhor a ideia do que é entropia, eu peço para vocês calcularem aí a entropia nesse conjunto de dados, mas vamos colunas por colunas. Primeiro, isso aqui é um conjunto de dados clássico. Imagina que você é uma pessoa rica, de posses, e o que você faz no fim de semana se não ir jogar golfe? Algumas variações dizem tênis. Eu vou usar o golfe. E aí o que você faz? Você olha ali se o tempo está chuvoso, ensolarado, nublado, qual que é a temperatura, e você olha a temperatura em Fahrenheit. Certo? Isso aqui não é em graus Celsius. Graus Celsius é coisa de país subtropical. Então você olha para a temperatura em Fahrenheit, você olha a umidade relativa do ar e você fala, está ventando ou não está ventando? Com isso você constrói um exemplo de hoje. Está chuvoso, qual é a temperatura, umidade, está ventando ou não. E você anota depois se você decidiu se vai jogar ou não vai jogar. E aí você constrói um modelinho baseado em aprendizado de máquina que, observando o dia de hoje, ele fala, tá valendo a pena sair para jogar ou não tá valendo a pena? E ele nem te acorda. Ou ele te acorda. Tudo bem? Então essa última coluna aqui é o atributo alvo joga golfe ou não joga golfe. Calculem para esse cara aqui a entropia. Então calculem a entropia para o sim e para o não. O que a gente vai usar para construir a árvore de decisão de fato é o ganho de informação. Estou falando isso alguns slides já e não chegava. Está aqui, tá? O ganho de informação é o que está escrito aí. Ele é a redução esperada na entropia ao se utilizar um determinado atributo A com um determinado valor que eu estou fazendo a divisão ali. Então eu pego a entropia do conjunto que eu tenho agora e disso eu subtraio a soma aí das entropias para os vários valores de um determinado atributo. Certo? Isso vai me dar um ganho de informação naquele conjunto para esse atributo. E aí eu vou escolher o atributo que me dá o maior ganho de informação. Um parênteses importante. Nesse caso aqui, ó, eu estou pensando até em em uma árvore de decisão n-área, tá? Então, por exemplo, aqui para o tempo, eu tenho chuvoso, ensolarado e nublado. Aqui, eu teria 3 valores para o primeiro atributo. Então, se eu escolher esse atributo, eu estou tendo um ganho de informação maior se eu puder usufruir desses 3 valores aí. E aí eu vou ter uma árvore que, nesse caso, nessa divisão, ela vai ser ternária. Beleza? Esse é o caso aqui do, então, exemplo do tempo, né? Assim, ensolarado, nublado ou chuvoso. Aqui já está a contagem de sims e nãos, ou seja, de quantas vezes estava ensolarado e eu marquei que sim, é bom jogar, foram 2, nublado, chuvoso e assim por diante. Tudo bem? Façam as continhas aí de entropia para cada um dos valores e aí, consequentemente, o ganho de informação se eu partir desse conjunto de dados usando esse atributo aí. A pergunta que fica é como é que eu faço para calcular para valores contínuos? Eu não posso fazer aquele ganho de informação ali, daquele jeito.
O que eu posso fazer é discretizar isso. Então eu posso usar algumas coisas que eu falei lá na aula de dados, né? Eu falei, existem técnicas de discretização de atributos contínuos. Posso fazer isso e aí eu toco aí a minha construção da árvore normalmente. Ou eu posso fazer o que está aqui. Eu encontro um valor para que eu realize uma partição aí de, né, duas partições, perdão, para aquele atributo. Então tem um determinado valor que, se o valor daquele atributo for menor do que o valor, essa constante que eu determinei, ele vai para uma caixinha, senão ele vai para uma outra caixinha. E aí eu calculo como se fosse uma discretização mesmo para dois valores. Que candidatos a valor, né, dessa constante aí que eu posso escolher? Para fazer isso, eu ordeno os valores desse atributo e eu uso os pontos médios entre valores consecutivos. Como assim? Se o primeiro valor é 1 e o segundo é 1.4, então eu vou usar um valor ali no meio, que é 1.2. E aí eu testo desse 1.4 para o próximo, sei lá, se for 1.6, aí eu testo com 1.5. E aí eu vou fazendo. Parece custoso? E é. Então qual que é a vantagem disso? Uma vez que eu ordeno os meus valores, eu consigo calcular mais fácil a diferença do ganho de informação, né? Se eu fizer uma divisão para o próximo. Porque eu não tenho que refazer a conta tudo de novo, contar tudo de novo, tá? Eu só vejo quem eu movi aí. O exemplo que eu movi para o outro bin de cima, qual que é a proporção ali das classes que vai alterar. Bem, é um exemplo só que eu tenho que verificar, não tenho que ficar fazendo uma conta toda de novo. Basicamente, ordenar ajuda no tempo de execução aí. Tudo bem, vamos continuar falando sobre como construir a árvore. Uma vez que eu selecionei o nó raiz, o que eu faço é, eu divido a partição em duas. Elas podem ser de tamanhos iguais ou elas podem ser de tamanhos bem diferentes, não importa. Mas eu vou ter duas, certo? Em cada uma dessas partições, elas são disjuntas, então eu tenho, somando as duas, unindo as duas, eu tenho os mesmos exemplos que o nó pai. Só que elas são disjuntas, ou seja, os exemplos que estão aqui não estão aqui. E aí, em cada uma dessas partições, eu refaço o processo. É isso que eu mostrei naquele algoritmo. Só que eu refaço o processo com os dados só daquela partição, só aquele subconjunto, e vou fazendo isso recursivamente, recursivamente. Um problema que eu tenho aí é que eu tenho que ter uma condição de saída, uma condição de parada adequada. E eu pergunto, quando é que eu paro? Um dos jeitos é quando acabarem os seus atributos. Dependendo de como você está fazendo, de quando acabarem os atributos e valores de atributos. Chama atenção para o seguinte, eu falei lá no começo da aula que aqui era mais discutir as ideias de como se construir, cada algoritmo usava uma coisa diferente. No exemplo que eu dei, da árvore de decisão da Cat, aquele primeiro exemplo que eu ainda não tinha dados, era só um exemplo de como dividia no espaço, os atributos foram reutilizados em níveis diferentes com valores diferentes para os atributos. Esse é um jeito de fazer. No meu exemplo depois, o atributo não foi reutilizado. Uma vez que eu defini um valor para ele, eu nunca mais decido outro valor, né? Nunca mais uso ele de novo. Isso também pode ser feito. É o menos comum, mas pode ser feito. Outras coisas que podem também acontecer é para os atributos discretos, né? Eu posso usar ele de uma vez só. Então, como eu falei, se eu tiver 3 valores, eu posso fazer uma divisão ternária ali. Se não, eu posso fazer uma binária. Por exemplo, no caso do tempo lá, eu falo, está ensolarado sim ou não. E aí, em outro nível, eu vou usar o chuvoso contra o nublado. Tudo bem? Então, quando acabarem os atributos, quando acabarem os valores, não tem mais o que fazer para a minha recursão. Outra coisa é quando a minha divisão está perfeita já. Eu ainda tenho mais atributos para avaliar, mas naquele meu subconjunto, a minha entropia está 1. Então, o meu subconjunto está puríssimo. Não tem nenhum exemplo de classe diferente da classe majoritária ali dentro. Beleza. Outra coisa é utilizar métodos de poda. Uma árvore de decisão, dependendo de como está seu espaço e dos valores de atributos que você tem, pode te levar a overfitting. A gente falou isso na aula anterior, o que é overfitting. Se você dividir muito ali o seu espaço, fazer um monte de quadradinho, etc., vai cair nesse caso. Mas para evitar isso é só a gente não deixar a árvore crescer muito. E para isso a gente para antes. Quando a gente fala de método de poda, sim, é igual aqueles métodos de poda em inteligência artificial lá. É isso. Tá? Aqui, então, desfrutem, porque eu achei isso sem querer e achei maravilhoso. Aqui a gente pode fazer pré-poda ou pós-poda. A pré-poda é enquanto você está construindo e aí você olha algumas coisas, por exemplo, o número de exemplos já está pequeno. Não está muito pura aqui a minha árvore, mas sei lá, está com 15 exemplos, eu acho que isso já é pequeno demais, não vou podar mais. Eu paro ali.
A literatura mostra vários problemas em fazer a pré-poda. Geralmente o que se faz é a pós-poda. Você constrói a árvore inteira e depois você vai de baixo para cima, removendo, né, algumas folhas. Então você vai tornando os pais de folhas como novas folhas. Tudo bem? Isso vai ajudar a não ter overfitting e também diminuir o seu modelo. Agora eu precisei sair da tela aqui para falar sobre as vantagens e desvantagens em relação à utilização de árvores de decisão. Pelo menos considerando que a gente já sabe até agora que é o KNN, tá? Vantagens, e também de outros exemplos que eu vou dar mais para frente de outros algoritmos. Vantagens. As árvores de decisão elas não são paramétricas, eu falei disso já, quer dizer, elas não assumem nenhuma distribuição dos seus dados. Ela é invariante a transformações. Então, quando a gente estava falando, por exemplo, de atributos contínuos, não importa se eu normalizar esses atributos ou não, a divisão vai ser a mesma, tudo bem? Não importa qual escala que você está. Isso gera certa robustez aí, outliers, que a gente já falou também nessa aula o que é. A seleção de atributos é feita automaticamente. Uma vez que eu podei, por qualquer uma das coisas que eu falei ali no slide anterior, eu posso não ter usado todos os atributos. Eu usei só aqueles que são realmente relevantes para fazer uma boa classificação. Isso já é uma seleção automática de atributos, é a seleção de atributos embutida que eu falei agora há pouco. É interpretável, tá? A gente chama essas árvores de decisão, a gente fala que ela está num paradigma simbólico, porque a gente consegue enxergar com símbolos ali, que é aquela árvore que eu já desenhei, tá? É altamente interpretável. Qualquer pessoa com 2 minutos de explicação sobre o que é uma árvore de decisão consegue entender como que as decisões são tomadas ali dentro. Eu posso usar uma árvore ou eu posso usar regras, tá? Por exemplo, na forma normal disjuntiva. Outra coisa, é muito eficiente. Eu falei o problema de achar uma ótima com certeza em IP completo, mas essas heurísticas que eu falei são muito boas e muito rápidas. Esse slide aqui para falar o seguinte, a árvore de decisão é tão simples e às vezes ela consegue resultados muito bons que vale a pena você colocar ela ali como uma das primeiras opções para você testar que algoritmo você vai usar para criar um modelo e colocar em produção assim por diante. É muito comum ouvir relatos de pessoas que foram direto nos algoritmos mais custosos, porque eles prometem mundos e fundos, aí vai lá e conseguiu, por exemplo, 70% de acurácia. Alguém, por exemplo, fala assim, tenta uma coisa bem simples, joga uma árvore de decisão, e aí sai um 92% lá. E fica a pergunta, por que você não fez isso primeiro? Então, árvores de decisão são sempre um modelo para, pelo menos, fazer um baseline aí quando a gente está trabalhando com aprendizado de máquina em dados estruturados. Mas é claro que tem algumas desvantagens. As árvores de decisão elas são sensíveis a valores ausentes. Na verdade, ela não sabe nem o que fazer. Quando você tem um novo exemplo que tem um atributo faltando um valor, e você chega no nó de decisão que é exatamente aquele atributo, você faz o que com isso? Provavelmente você vai ter que chutar. Beleza? Atributos contínuos são gargalo no termo de execução, então é muito comum implementações discretizarem e aí faz como se fosse um atributo discreto. E também é muito instável. Isso é um problema, é uma desvantagem. Tá? Estabilidade significa, se eu fizer uma mudancinha no dado, por exemplo, eu tirei um exemplo, eu já mudei completamente a árvore. Quando eu induzir uma nova árvore, vai ser outra. E não tem nada a ver a estrutura com a primeira que você tinha induzido. Isso é uma desvantagem quando você está usando a árvore de decisão, mas a gente vai usar isso como uma vantagem daqui a algumas aulas para construir modelos baseados em comitê. Não sei o que é isso, vai saber. Segura aí. Eu vou deixar como exercício você voltar lá no exemplo do jogar tênis. Eu tinha falado que eu ia usar jogar golfe, né? Eu usei jogar tênis. É basicamente a mesma coisa, o exemplo serve. E então faça. E eu me despeço de vocês por hoje. E é isso. E eu nunca sei falar tchau, porque eu não sou youtuber. Não vou ficar falando assine o canal, clique no sininho e não sei.